الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده تعالى ونستغفره وبه نستعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو من الله تعالى ونسأله أن نلقاه بها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله تعالى يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فنسأل الله تعالى برحمته الواسعة أن يجعلنا من المتقين وأن يهدينا إلى سواء السبيل وأن يتوفنا على الصراط المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو أرحم الراحمين. وبعد. Louvamos a Allah subhanahu wa ta'ala pelos seus incontáveis favores. Desejamos paz ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, seus companheiros e seus familiares. Rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos mantenha encaminhados enquanto vivos e que quando chegar a altura da nossa morte estejamos muito mais e bem guiados. O tema do nosso sermão hoje, inshallah, será sobre agradecer. Agradecer. Agradecer, que é aquela coisa que Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Dentre os meus servos são poucos os que agradecem. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Quando se diz que são poucas pessoas que agradecem e você faz parte das pessoas, você deve ficar preocupado. E qual seria a preocupação? Se você faz parte desses que agradecem, e são poucos. São poucos que agradecem. A pergunta que surge por si é: por que são poucos que agradecem se as pessoas são muitas? Podemos responder de várias formas. Uma das formas mais simples de responder a esta pergunta é que fica difícil agradecer, porque também fica difícil definir o que é agradecer. Muita gente não sabe o que é agradecer. Falando mesmo de nós muçulmanos, muitos muçulmanos não sabem o que é agradecer. Até porque fazem uma confusão entre agradecer e louvar. Quando você diz Alhamdulillah, você não está a agradecer a Allah, você está a louvar, você está a elogiar a Allah subhanahu wa ta'ala por alguma coisa que aconteceu, boa ou má, mas você está a louvar, não está a agradecer. Então, o nosso tema começa daqui. O que é agradecer? Agradecer é simplesmente utilizar ou usar os favores de Allah
em atividades, em ações, em projetos que Allah gosta. Só isso. Agradecer é quando você usa aquilo que Allah lhe deu na boa causa. Isso é que é agradecer. Por isso, são muito poucos os que agradecem, porque a maior parte das pessoas usa os favores de Allah em coisas que Allah não gosta. Simplesmente isso. Podemos dar ou apresentar alguns exemplos que possam nos ajudar a entender melhor este assunto. Vamos começar com aqueles que já memorizaram todo o Alcorão, Al-Hufaz. Aquele que tem o Alcorão todo na sua cabeça. Qual seria a forma de agradecer a Allah por este favor? Porque esse é um favor, não há dúvida, é um favor dos grandes. Memorizar as palavras de Allah. 30 partes que correspondem a 114 capítulos. Todos eles na sua memória. Não é para qualquer um. Esse é um favor de Allah. Uma das formas de agradecer, quando você consegue memorizar o Alcorão, além de pôr em prática o que o Alcorão diz, uma das formas de agradecer é fazer constantemente o Qiyamul Layl. Um Hafid não pode passar muito tempo sem acordar à noite, porque aquela hora a revisão do Alcorão é mais penetrante, é mais forte. E onde é que nós buscamos a prova disso? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é o primeiro Hafid deste Ummah, ele acordava à noite e fazia o salat ao ponto de saírem rachas nos seus pés. Ficava muito tempo a recitar o Corão à noite, que até a sua esposa disse a Rasulallah: você está a se prejudicar. E qual foi a resposta do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam? Disse: afala akunu abdan shakura. Então eu não devo agradecer. Quer dizer, o Qiyamul Layl é uma das formas de agradecer por Allah subhanahu wa ta'ala colocar esse livro dele na sua cabeça, porque são muitos que querem ser Hafid, mas não é fácil. O profeta respondeu: afala akunu abdan shakura. Então, como é que vou agradecer se Allah diz: ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayha, até onde vai o versículo? Allah está a mandar acordar à noite e recitar o seu livro. E se eu não faço isso, então não agradeço. Esse é um exemplo. Vamos para exemplos mais práticos na nossa vida. Você sabe que existem pessoas que estão há anos casados, mas a mulher não concebe, não tem sequer um filho. Se calhar aqui na Mesquita temos alguém que está aí a tentar, a fazer tudo, não consegue. Já está aos 40, 50 anos, não tem um filho. Você consegue medir o sentimento dessa pessoa quando vê miudinhas, grávidas, qualquer um tem filho? Sabe o que ele pensa? E você tem quantos filhos? 3, 4, 5, não interessa. Mas sabe o que é agradecer quando a pessoa tem filho? A melhor forma de agradecer por Allah lhe dar um filho é fazer esforço para educar esse filho de modo que ele cresça a conhecer Allah, de modo que ele fique a adorar Allah quando você morrer. Essa é a melhor forma de agradecer para quem tem filho. Pode comprar muita coisa para ele, essas coisas acabam, até podem prejudicar o seu filho, se você não tiver sorte. Mas educar a seu filho de modo a conhecer Allah, você não vai se arrepender vivo ou morto. Este é um exemplo. Eu acho que vou passar aqui a dar exemplos para talvez cada um se encontrar onde está, inshallah. Estou a falar numa mesquita onde temos muitos comerciantes e muitos deles são ricos. Sabe o que é ser rico? O rico não admite que é rico, porque ele sempre olha para quem é mais rico que ele. É difícil. É como o pobre também. Você fala para alguém: você é pobre, né? Sempre vai apontar para si.
Sim, eu sou mais pobre, mas ele não sabe que existe alguém mais pobre que ele. Então estou a falar numa mesquita onde frequentam muitos ricos. Islamicamente, ser rico não é ter tudo. Basta você, por ano, conseguir guardar o valor equivalente a 85 gramas de ouro, você já é rico. A partir daí começa a obrigação de você dar zakat. E zakat é para ricos. E eu sei que muitos de vocês aqui estão acima disso. 2, 3, 4, 5 vezes. Sabe qual é a melhor forma de agradecer a Allah quando Ele lhe dá riqueza? Há muitas formas. O resumo é que você tem que tirar essa riqueza, uma parte dessa riqueza, para causas de Allah. Só que atenção, porque se eu falar assim, cada um vai ficar seguro. Eu tiro. Só que resta a maneira de tirar. Aquele que consegue muito, deve tirar muito. A dificuldade está aqui. Quando você consegue bilhões e tira 40 meticais para um pobre daqueles da estrada, aqueles mendigos, desculpa lá, você não agradece. Desculpa, mas você não está nesta lista aqui. Você está naquela lista da maioria. Na lista dos poucos, não. Ainda você não agradece. Porque não é só dar, tem que dar conforme o nível do que você consegue. Allah diz assim, لِيُنْفِقِ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ. O que tem muito, tire muito. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ. Aquele que consegue pouco, esse pouco também deve tirar. Acontece que muitos ricos tiram pouco para depois de amanhã dizer, eu tiro caridade. Não, você não tira. Ainda não. Você constrói uma mesquita aqui no meio da cidade, que se formos a comparar com a sua casa é maior e melhor que a mesquita. Você ainda não tirou, porque Allah não aceita coisas feias e poucas quando você tem possibilidade de fazer coisas bonitas. Não se engane, eu já construí 3, 4 mesquitas. Vamos analisar essas mesquitas e comparar com o que você consegue. Você ainda não agradeceu por causa deste versículo que eu acabei de recitar agora. Sabe, esta roupa que eu ponho, posso oferecer a alguém e achar-se desprezado. Mas posso oferecer a alguém que vai agradecer a vida toda. Tenho que olhar o nível das pessoas a quem eu dou. Vamos ver sua casa como é que é. E a casa de Allah como é que é. Aquela casa de Allah que você fez para Ele. Subhanallah. Você não tem diferença nesse caso com a história dos primeiros filhos de Adão. إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. 2 filhos de Adão fizeram caridade, fizeram qurban. Allah aceitou um qurban e o outro negou. Por quê? Porque aquele outro trouxe a péssima coisa que produziu. Aquele trouxe a melhor qualidade. E Allah aceitou qualidade. Então temos que prestar atenção nesse ponto. Não basta entrar no carro, depois numa sexta-feira destas, parou aí um mendigo, tintilim, 5 meticais, aí 20, você não fez nada. Me desculpa, você não fez nada por causa do seu nível. Aquilo que você faz, aquilo que você fez, faz-se, mas não seria você a fazer, tinha que ser outro. Vamos aprender a tirar conforme o nosso nível. Por isso eu comecei pelo Hafidh do Qur'an, para não pensarem que vim atacar comerciantes. Eu tenho 3 juzos memorizados, pelo menos por mês tenho que levantar uma noite para rever. Mas um Hafidh, todos os dias, semanalmente, de 3 em 3 dias, por causa do nível. Então, na verdade, agradecer é difícil. Concordamos, né? Allah é que diz: وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Dos meus servos, poucos agradecem. Poucos. A repetir, agradecer é usar os favores que Allah lhe deu em atividades que Allah gosta. Isso até inclui o dom que Allah lhe deu. Você tem uma boa voz.
Use essa voz nas coisas que Allah gosta. Venha ser muadzin aqui, fazer um adhan agradável, aquele adhan que consegue mexer com o preguiçoso que não queria fazer salat. Só por ouvir adhan, não, vou à mesquita. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vocês sabem muito bem como é que aconteceu a história do adhan. Quando se procurava o primeiro muadzin, o profeta olhou para o dom, disse: chamem Bilal, deve ser ele o muadzin. Por quê? لأنه anda, porque ele tem boa voz e muito audível. Quando ele grita, ouve-se longe e a voz dele dá vontade. Até o dom. Allah lhe deu alguma coisa que os outros não têm. Procura usar essa coisa naquilo que Allah gosta. Assim você está a agradecer por esse favor. Agora, se voltarmos para o versículo que diz: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, os favores de Allah são incontáveis. Significa que a nossa tarefa é, cada um de nós, procurar alguma coisa que Allah lhe deu e não deu ao outro, e a partir do momento usar essa coisa naquilo que Allah gosta. Assim você está no grupo dos poucos, no grupo dos agradecidos. Nabi Nuh, alayhi salatu wassalam, no meio de todos os profetas, ele recebeu uma coisa que os outros não receberam. Sabem o que foi? Longos anos de vida. Allah subhanahu wa ta'ala nos diz no Alcorão que Nabi Nuh, alayhi salatu wassalam, viveu 950 anos no meio do seu povo. Esses 950 não são a idade, o tempo de vida, o tempo de trabalho. Falabitha fihim. Permaneceu 950 anos. Não estamos a falar da idade dele, se calhar ele tinha 1050 ou 1000 mesmo, ou 1000 alguma coisa. Desse tempo todo, 950 anos, gastou a fazer da'wah. Usou a vida dele, que é o maior favor que Allah lhe deu, a fazer da'wah. E como é que foi esse da'wah? Inni da'awtu qawmi laylan wa nahara. Todos os dias fez da'wah, não descansou. Todos os dias dos 950 anos. Em resultado desses 950 anos de da'wah, Allah carimbou no Alcorão: Durriyata man hamalna ma'a Nuhin, innahu kana abdan shakura. Ele era dos poucos, era agradecido. Porque não é fácil. Mano, nós fazemos da'wah, a cada semana ficamos cansados 20 vezes. Ele todos os dias, laylan wa nahar. Não disse todos os dias, assim como estou a traduzir. Ele disse dia-noite, para dizer que não descansou. E ele usou todos os meios, todas as formas de da'wah. Asrartu lahum israra. Chegou um tempo em que ele convidava uma pessoa à parte: mano, aceita lá o din, como se fosse um favor. Aceita lá o din, assim, à parte, em privado. Chegou um tempo, começou a gritar: Ya Jama, aceitem lá o din. Chegou um tempo, começou a andar na casa das pessoas, uma por uma. Usou todas as formas de chamar as pessoas, só para agradecer o favor dos anos que lhe deram de vida. Nabi Suleiman, que é o rei Salomão, alayhi salatu wassalam, Allah lhe deu uma coisa que não deu aos outros profetas: soberania, poder, tinha muita riqueza, era rei, profeta, tudo isso, ninguém mais recebeu que Suleiman. O que é que ele disse? Hada min fadli rabbi liyabluwani. Este favor não é em vão, este é um teste. Allah quer ver se a ashkur am akfur, se vou agradecer ou vou ser ingrato. Então, o sermão de hoje é como se eu estivesse a dar um TPC para cada um sentar em casa, começar a ver o que é que tem, o que é que é, e saber usar isso na causa de Allah. Para você estar na lista dos poucos. E atenção, o Shaitan viu isso antes de Adão vir à terra. Quando o Shaitan foi amaldiçoado, uma das coisas que disse foi: eu vou atrapalhar a vida dos filhos deste homem
وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. E muitos não vão agradecer. Porque ele sabia que agradecer não é só dizer Alhamdulillah. Agradecer é usar o ni'ma de Allah naquilo que ele gosta. Falou isso antes da Adam vir aqui. Vou atrapalhar a vida dos filhos deste homem, e muitos não vão agradecer. Porque, sinceramente, agradecer não é coisa fácil. Não vim aqui determinar as formas, ou seja, os favores de Allah, porque não é possível. Mas essas palavras são suficientes para cada um sentar, analisar a sua vida, ver se está a fazer alguma coisa conforme o seu nível, alguma coisa que vai lhe introduzir neste grupo dos poucos. Podemos dar um outro exemplo. Uma pessoa que recebeu o favor de aprender o ilm, a pessoa que estudou, seja qual for o conhecimento, não estou a falar só do conhecimento de din, conhecimento islâmico ou de religião, qualquer conhecimento. O que é que essa pessoa faz? Vamos supor que você é professor de português, seja qual for o nível, ensino secundário ou universitário, ou até primário, você é professor de português. Como é que você vai agradecer este favor de ser professor de uma língua? Mas eu ensino. Tá bem, você ensina e não recebe. Não tem salário? Tem. Então, ainda não agradeceu, você ensina para receber. Agradecer é você, como muçulmano, professor de português, arranjar um tempo extra, selecionar pessoas, irmãos muçulmanos com dificuldades de língua portuguesa e dar uma aula em forma de sadaqa, sem cobrar. Aquelas aulas que você chama de explicação, arranja um tempo de explicação mahala, gratuita, para essas pessoas, para agradecer a Allah por este ni'ma. Dizer, mas minha vida é ensinar. Sim, mas no fim do mês, sua vida é receber. Você ainda não agradeceu. Estou a dar esse exemplo para mais ou menos buscarmos ou medirmos a distância a que nos encontramos da realidade. Às vezes você pensa que agradece, mas é o primeiro ingrato. Usar o que você tem. De princípio, quando falei de comerciantes, alguém estava tranquilo, tipo, é assunto de pessoas com dinheiro. Não, professor também. Outro já está à procura de argumento, tipo, eu não sou professor, não sei nada, eu vou agradecer o quê? Sabe qual é a tarefa de alguém que acha que não tem nada a fazer? Como é que agradece a Allah? Wallahi, tudo que Allah fez para nós, temos que devolver para Ele em forma de agradecimento. Você não vê que quando Allah fala de criação, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ, criação, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ibada é agradecer. Só por você continuar vivo e você não faz nada para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala, você é ingrato. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura. Orientamos o ser humano para agradecer ou para ser ingrato. A partir do momento em que Allah lhe mostra o caminho do Islã, use toda a sua força para fazer alguma coisa que Allah subhanahu wa ta'ala gosta. Assim você está a se introduzir na lista dos poucos. O ibada em si é agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso a palavra kafir, na língua árabe, significa, a palavra kafir por si significa ingrato. Porque não está a fazer a tarefa para a qual Allah subhanahu wa ta'ala lhe criou. Então já dá para cada um sentar e ver se está a ser grato. Eu vou mais longe. Temos muitos solteiros aqui. Outros já têm planos de casar, outros se calhar não querem casar. Já não querem, já desistiram. Têm medo de
arcar com responsabilidades de uma pessoa, depois outra pessoa que vai nascer, depois a família daquela pessoa. Estão com esse medo. Mas eu vou perguntar, você sabe qual é a melhor forma de agradecer para um casado? Quando você é casado, sabe como é que deve agradecer a Allah, subhanahu wa ta'ala? A melhor forma de agradecer para um casado é tratar bem a sua mulher. Se você é casado e maltrata a sua esposa, você não está no grupo dos poucos, está na maioria. Por quê? Não sabe por quê? Sabe que, em outras palavras, o casamento, em outras palavras, entendam-me bem, em outras palavras, casar até pode ser crime. Para não ser crime, você tem que tratar bem a sua esposa. Por que é crime? Porque você tirou a filha de dono do convívio familiar dela. Afastou ela do pai que lhe tratava bem, dos irmãos com que ria, dos amigos e vizinhos, e veio confinar a ela numa casa só para lhe fazer ouvir coisas que ela não ouvia. Por isso se diz que o marido, um bom muçulmano casado, ele mesmo é pai, é irmão, é tio, é amigo, é vizinho da esposa. Por quê? Porque em algum momento a mulher quer ser tratada pelo marido tal como o pai lhe tratava. Posso dar exemplos. Quando ela estava em casa dos pais, qualquer coisa, dor de cabeça, ligavam para o pai, antes de chegar em casa, passava pela farmácia. Um paracetamol, qualquer coisa. Aquele peso de pai, que viu o que a filha passou e não gostaria de ver de novo a sofrer. Faça isso com sua esposa. Quando ela liga, amor, não me sinto bem. O que se passa? Minha cabeça está a doer. Ok, você não é médico, mas existem aquelas coisas que não é preciso ser médico. Quando vem, traz paracetamol, assim como o pai fazia. Você agiu como pai. Naquele instante, você é pai dela. Aí você responde, dorme lá uns 30 minutos, vai passar. Sem fazer nada. Você é daqueles que diz, mas você faz o que aqui? Eu é que trabalho muito, subhanallah. Ela não faz nada. Você foi suja ao trabalho? Foi com fome? Então quero agradecer a Allah por aquela filha de dono. Repito, filha de dono. O homem passou situações para aquela miúda crescer. Você não imagina o que um pai passa com sua filha. Até que você tenha uma filha, ela cresce até aquela idade. Aí você vai sentir o que seu sogro sente. Agradeça a Allah, tratando bem a filha de dono. Até onde você pode. Não estou a falar aqui de condições materiais, sei lá o que não. Tratar bem a filha de dono. Conhecer bem sua esposa. Do jeito que ela está a reagir, talvez está no TPM, está para entrar no período. Ter paciência com ela. Muitos homens não sabem isso. Mulher responde mal às vezes porque alguma coisa não está bem no organismo dela. Allah é que disse, Huwa adha, o ciclo menstrual, e incomoda a mulher, isso até psicologicamente. Pequena chatice de sua mulher, você já lançou o pontapé. Não tem tempo de analisar. Por que ela está a reagir assim? O tempo de período está próximo? Ou o que está a acontecer com ela? E nós temos exemplo disso. A Nabi alayhi salatu wassalam, que também era homem, chegava em casa e encontrava a mulher toda chateada, sem motivo quer dizer, ele não lhe fez nada. E ele perguntava, Ajá que shaitano, porque o demônio apareceu? Qual demônio? Então por que você está assim? Ela explicava-se. Mas muitos de nós, que dificilmente podem estar na lista dos poucos, não têm essa paciência de perguntar à sua esposa por que você mostra a cara de má disposição, mas o que se passa consigo? A primeira coisa é, que se dane, essas coisas, não tenho tempo de tratar isso. Olha, quem não tem tempo de tratar isso não casa.
fica em casa, dos pais. Continua a ser o filho menino lá, com barba. Você foi buscar a filha de dono, tem que ter tempo de tratar dela, das situações dela. Preocupar-se quando ela não está bem. O pai fazia isso. Mãe, o que é? Não estou bem, porque às vezes a filha não diz que estou no período. Mamãe, não está bem. Ok, tá. O pai entende que essa já é crescida. Agora o novo pai é você e diz que, se ela achar ficar bem, há de ficar. Se não achar, fica assim. Eu não tenho... Como é que você não tem tempo? Mano, você está aqui mesmo, casado é você, estou a falar consigo. Como é que você não tem tempo para saber o que se passa com sua esposa? Mas tem tempo de ir falar com um amigo. Acho que aquela não está bem, só me incomoda. Era para perguntar a ela se está bem ou não. Você vai falar com outra pessoa, acho que não está bem. Subhanallah. Então você não sabe agradecer este nema de casamento. E os solteiros? Não quero roubar o vosso tempo, subhanallah. Falaram-me que até 12h40 tinha que acabar o khutbah por causa do tempo de pandemia. Essa pandemia nos prejudica até no Jumah, subhanallah. Então vou interromper para não levar mais tempo. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Os exemplos são muitos, como estão a ver, mas só vou terminar com o solteiro. Você que ainda continua solteiro e está a ver o casamento a milhões de quilômetros, como é que você agradece a Allah? Sabe o que é estar solteiro? Sabe o que significa ser solteiro? Significa estar livre, nada lhe incomoda. Não há responsabilidade sobre você. Aquela mulher de quem eu estava a falar agora, você não tem? Você ainda não tem filhos? Não tem responsabilidade sobre muita coisa. O que é que um jovem faz quando está solteiro? Jejuar muito. Fazer muito salat à noite. Não perder sunnas. Estudar muito, aprender. Você está na fase de aprendizagem. Se você não fizer isso, você não agradeceu o nema da juventude. E para você entender isso, que Allah lhe ajuda a crescer. Quando você tiver 40, 45, há de lembrar dessas palavras. Porque nessa idade virá o retorno da sua preguiça na juventude. Há de querer muita coisa que você não vai poder, porque aquela coisa se consegue antes daquela idade. Não estudou e tinha possibilidades, tinha alguém a lhe ajudar para estudar, não aprendeu nada e lá no fundo você vai precisar daquelas coisas que só se preparam na juventude. Não soube agradecer a Allah, consequências estão por vir. É muita coisa, meus irmãos. Até os nossos olhos, a nossa vista, a nossa audição. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. São poucas pessoas que agradecem por ver e por ouvir. Mas como assim? Quando você tem estes órgãos a funcionar, use mais, explore mais, observando as criaturas de Allah. Quando a pessoa gasta mais tempo a observar as criaturas de Allah, o seu imã cresce, a sua confiança em Allah cresce, o seu amor para com Allah cresce. Mas você só gasta a sua visão olhando para... Não dá para acabar, né? Televisor, tela. Assistir coisas que não lhe dizem respeito. Assim você nunca vai gostar de Allah. Para você gostar de Allah, tem que observar as coisas que Allah faz acontecer aqui no dunya. Coisas que parecem brincadeira. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ. Você já
gastou seu tempo a olhar para um pássaro, ver como é que ele dobra, estende as suas asas e veja como é que Allah segura uma coisa daquelas. Faz lá uma comparação entre avião quando está para pousar e um pássaro. O pássaro vem com toda calma e segurança e não faz nenhum barulho. Mas quando é um avião, subhanallah, o coração sai daqui e quase chega na boca. Barulho, sustos e tudo. Veja que nem temos poder de imitar Allah subhanahu wa ta'ala. Isso aumenta o imã. Não temos gatos em casa. Eu não sei, gatos modernos têm seu problema, mas pelo menos há 30, 40 anos os gatos conseguiam fazer suas necessidades e tapavam. Primeiro cavavam, faziam e tapavam. Os de hoje já imitam as pessoas, porque as pessoas são as primeiras a mijar na rua, então o gato também já não tem, já que o chefe não faz, eu também não faço. Mas já sentou para pensar, o que é que acontece com aquele animal para pensar fazer aquilo que muitos humanos não fazem? Então, quando você não usa a sua visão, a sua audição, observando as coisas que Allah faz acontecer, você não está a agradecer a Allah por essa visão, por essa audição. É tanto que Allah subhanahu wa ta'ala avisa-nos, ele diz: Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Por essa audição, por essa visão, pelos instintos, as faculdades que Allah lhe deu, Allah vai lhe perguntar: onde você usou os seus olhos? Estava a ver o quê? E quando viu, ganhou o quê? O que é que você aprendeu? O assunto é tão sério do que imaginamos. Usar os favores de Allah naquilo que Ele gosta. Rogo a Allah subhanahu wa ta'ala que perdoe nossos erros e nos faça daqueles que usam os seus favores naquilo que Ele gosta. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim wa tub alayna innaka anta at-tawwabur rahim. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا وصلوا لله